buscando novas situações. O Centro de Ciências, Letras e Artes, eu prezo imensamente, porque é o primeiro centro criado no Brasil fora de capital. É o centro de 1901, né? É um centro cultural de 1901, criado, fundado por vários intelectuais da época, né? Que queriam realmente que Campinas entrasse, pelo menos, no circuito, né? Da boa reflexão, né? E eles trabalharam muito, várias gerações foram se sucedendo e o centro está de pé até hoje, né? Agora dirigido pelo nosso amigo, né? Alcides Acosta, que é o atual diretor, e que também dirige, é o diretor eterno da ABAL, Associação Brasileira de Cantores Líricos, né? Ele é um lutador pela música lírica em Campinas, né? Uma outra dimensão da arte, né? Que não é necessariamente a arte literária, né? Mas a arte musical, e sobrevive, né? Com grande dificuldade, e eu já ocupei esse espaço aqui para cantar, porque eu gosto muito de cantar também, né? Depois ele participar de Chiquinho. A música é a arte que me faz assumir entrar numa outra dimensão, né? E que me faz muito bem. Mas hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre, exatamente, dentro das comemorações dos 250 anos de Campinas, o nosso Instituto Histórico, que aqui está representado pelo presidente, né, Adilson, resolveu conjuntamente, né, com o Centro de Ciências, Letras e Artes, promover um ciclo de palestras com temas campineiros, né? E virão outros colegas que vão falar à noite, certo, o público será maior, que vão falar sobre outros aspectos da história de Campinas, né? E são, inclusive, historiadores, né? Porque, na realidade, eu não sou uma historiadora, eu sou uma antropóloga, né? Eu sou uma antropóloga porque trabalhei a vida inteira com a questão da cultura, né? Antropóloga, eu comecei a minha carreira mais na área da antropologia física. Fui muitos anos, fui uns 4 ou 5 anos professora de paleontologia humana, né? Tive que fazer genética humana, genética de populações, com Pedro Henrique Saldanha, Frota Pessoa, Faculdade de Medicina, Anatomia. Fiz tudo isso para fazer o meu trabalho, a minha pós-graduação, que foi em antropologia física. Mas à medida que fui adentrando e continuando e lecionando, e quando vim para Campinas nos anos 70, né, porque fiz a Universidade de São Paulo, fui professora na Universidade de São Paulo, e quando vim para Campinas, deixei a USP e, na época, já com criança pequena, fui para a PUC, e lá fiquei quase 30 anos. E fui me interessando, porque foi muito solicitada, no início de vários cursos, curso de comunicação social que estruturamos, o curso de turismo, que estruturei também com outros colegas, e fui muito solicitada nos anos 70, nos anos 80, e fui indicada para mim também, ajudei a criar o CONEPAC daqui de Campinas, em 1987, criamos o Conselho do Patrimônio Histórico Cultural de Campinas. Eu sou co-criadora desse ano. Fui conselheira do Estado, fui conselheira do ICOM Brasil, enfim, fui me envolvendo com muitas questões e comecei a me dedicar mais realmente à preservação do patrimônio cultural. Até porque, dos anos 80, eu não tinha muito interesse pela questão do patrimônio cultural, porque o IFAM,
eu conhecia toda a história do IFAM, né? A carta de intenções de Mário de Andrade, em 1936, depois, quando foi criado no Estado Novo, o SPAM, ele tomou uma outra linha e ficou muito ligado à preservação do patrimônio construído, porque com muitos arquitetos, com muitos engenheiros fazendo parte do conselho, né? E Rodrigo de Mello, que foi exatamente indicado por Getúlio Vargas para ordenar o SPAM, na época, né? Foi. Que gostosura, que ex-alunas também. Então, o SPAM tomou uma direção de preservar o patrimônio cultural construído. Então, foi a fase que eu chamo de pedra e cal, né? Então, nós temos, são igrejas, tem uma razão de ser, Até eu acho que eu pus aqui, você passa lá para mim? Eu pedi para minha neta passar um roteiro aqui para mim, porque senão eu entro por muitas perífrases e daqui a pouco eu estou falando outra coisa que não tem a ver com o que eu vim falar. Então, o que eu queria falar para vocês? Primeiro, antes da história do SPAM, o que nós somos? Nós somos um gênero homo sapiens, aquele que sabe que sabe. Né? E nós criamos, há uns 60 mil anos atrás, aproximadamente, nós tivemos, nessa história evolutiva da linhagem mamária, né, que nós somos, olá, bem-vindas, bem-vindos. Que gostosura, estou falando, ex-alunas. Não enjoaram da aula, não enjoaram da aula da professora. Então, nós tivemos uma mutação, né? Com qualquer micróbio tem mutação, né? Nós estamos cheios de doenças aí que são resultado de mutações, né? Nós também, como um ser da classe mamária, nós temos mutações várias, né, ao longo da trajetória evolutiva. E tivemos uns 60 mil anos atrás que nos deu a possibilidade de criar símbolo. Há uma diferença entre o símbolo e o sinal. Quando eu faço assim, isso é um sinal. Agora, se eu atribuir um significado a este toque, ele vira um símbolo. Então, se esse toque significar o que é, ele é símbolo. Ele se transforma de um sinal em símbolo. É para classificar quem? Parar de conversar. Todo mundo já sabe. Então, eu atribuo um significado a um sinal e nós temos a capacidade de criar o símbolo. E foi essa capacidade de criar símbolos que nos deu a oportunidade de criar cultura, de criar, para começar, a língua. Né? Cada grupo humano seleciona uma série de sons, né? E começa a atribuir significado a esses sons. Eu costumava falar para os meus alunos que é muito curioso, tem um grupo africano que ele só emite som língua-palatal. E cada um desses sons tem um significado. Eles se comunicam com sons língua-palatais. Né? Eles atribuíram. Nós criamos outros sons, né? E cada cultura cria, e cada povo que se ficou localizado em alguma parte do planeta foi fazendo a seleção dos sons para criar as suas línguas e, ao mesmo tempo, criando
cultura em função das necessidades de sobrevivência física e social. Né? Então vai criando significados, vai criando instituições, e todo este conjunto de modos de fazer, pensar, sentir e resolver as questões para a sobrevivência, nós chamamos de cultura. Eu costumo insistir muito nesse termo, cultura, e nessa definição, porque eu já não aguento mais ouvir falar que cultura igual a arte. A grande parte das pessoas pensa que cultura é sinônimo de arte, que só a arte é cultura de um povo. Não, a culinária é cultura de um povo, é cultura. Né? A culinária, a maneira de prantear os mortos, tudo é cultural, tudo aquilo que nós criamos. Então, a cultura são os modos de fazer, sentir, resolver os problemas da sobrevivência e, ao mesmo tempo, o significado que nós damos tudo a isso também fazem a questão cultural. Então, há antropólogos que preferem a definição de cultura como sendo exatamente um conjunto de significados que perpassa toda a vida social de um grupo, dando a ela a oportunidade de se comunicar, de se viver e de projetar o seu futuro. Né? Então, a importância de nós conhecermos a cultura e de preservarmos, então, né? Então eu digo aqui, a diversidade cultural, o mundo tem a diversidade cultural. Cada povo tem a sua cultura de um jeito e nós temos que respeitá-la igualmente. Né? Mas nem sempre foi assim. Mas, antes de falarmos como nós somos, a herança cultural que nós adquirimos ao longo da vida de uma sociedade, ela é importante por quê? Porque o nosso desenvolvimento tem que ter a ver com aquela cultura. E não mimético, copiado de outros povos. Né? Infelizmente, a nossa história brasileira não é assim. Por quê? Porque nós nascemos o quê? Colônia. Nós já nascemos colônia. O Brasil nasceu colônia. Então, a nossa história não é uma história de que nós criamos a nossa cultura e fomos o nosso patrimônio cultural. Pelo contrário, nós começamos a importar o que vinha de fora. E nos foi imposto, muitas vezes, um modelo cultural que não tem a ver com a nossa realidade. Não tem a ver com a nossa realidade. Né? Mas por quê? Não interessava ao dominador que nós enxergássemos o nosso, a ponta do nosso sapato. Não interessa. Ao dominador não interessa que você se autoconheça, reconheça. Né? Então, nós surgimos como colônia, né? E o nosso desenvolvimento até hoje não é autorreferido. Ele não é referido à nossa própria realidade. Nós somos miméticos. Nós vivemos importando que os outros falam que é ótimo, que é maravilhoso, que é progressista, que é desenvolvimento, que é isso. Eu gosto muito de uma definição do Celso Furtado de desenvolvimento. Né? Celso Furtado diz que o desenvolvimento é aquilo que um povo faz e se desenvolve para resolver os seus problemas reais de sobrevivência. E é a partir dessa criação própria e real que o desenvolvimento tem que ser referido a essa realidade. Então ele diz no seu livro Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, né, é um livro muito bom do Celso Furtado, ele diz o seguinte: se nós partirmos desse conceito, o Brasil não teve
surgimos como colônia e o modelo de desenvolvimento dos países coloniais seguiu o modelo do século XVI. E há um estudioso de sociedades tribais, Marshall Challis, que ele diz, ele tem uma frase que é proverbial: a história é decidida pelo poder. Não tem barriga de leão, como diz o Paulo. Não tem barriga. O que decide a história é o poder econômico. Aliás, eu estou lendo parênteses, estou acabando de ler um livro de um historiador da Academia Francesa de Letras, excelente. As Cruzadas, vista da perspectiva do oriental. São outras. As Cruzadas são um horror. São um horror. Então, e eles baseiam todo o seu trabalho nos cronistas da época. Todos os cronistas da época do Oriente, de Damasco, de várias regiões do Oriente, ele cita as páginas, cita os nomes dos cronistas. Então, nós falamos da cruzada da perspectiva do Oriente, né? Foram para conquistar Jerusalém, etc e tal, levar a cruz de Cristo, etc. Do outro lado, a visão é outra. Da mesma forma, como quando eu fui ao México, fiquei em 1982, eu fui ao México, percorri toda a península de Yucatán e visitei todos os sítios arqueológicos do México, que é uma beleza. É uma coisa maravilhosa que merece ser visitada. E trouxe um livro de lá que foi exatamente a conquista do México a partir do olhar dos descendentes maias e aztecas. Foi também uma destruição em massa, né? Hoje nós falamos muito, ontem parece que foi aniversário da destruição na Primeira Guerra Mundial, da invasão da Armênia, do genocídio armênio, um genocídio armênio. Parece que ontem foi aniversário do genocídio armênio e a gente o Brasil até hoje não reconheceu o genocídio armênio. É um dos poucos países que não reconheceu ainda o genocídio armênio, né? Então, nós nem lembramos desses outros genocídios que houveram por aí, né? E nós, infelizmente, participamos disso tudo, vimos isso tudo acontecer, né? E acabamos entrando naquilo que eu chamo no mimetismo, né? Que no século XVI nós tivemos a mundialização da cultura europeia, né? A cultura, século XVI, grande conquista do mundo, né? Pelos grandes impérios europeus fazendo as conquistas, e Portugal, entre eles, etc. E nós temos, por exemplo, Fernando de Azevedo, que foi um grande estudioso da cultura brasileira, escreveu na sua A Cultura Brasileira, em 1942, ele diz o seguinte: toda a inteligência local foi mal formada propositadamente. Foi mal formada propositadamente no processo histórico e social que objetivou, antes de mais nada, alienar o homem de sua própria realidade a fim de transformá-lo num elemento dócil capaz de colaborar com o interesse explorador. Então, gente, Werneck Sodré, e eu gosto muito dele, em 1970, Werneck Sodré disse: o que se formou no Brasil? Intelectuais com uma erudição livresca, vazia, meramente ornamental, uma cultura retórica e alienante quanto ao meio. Então, nós recebemos, quer dizer, para manter a situação de dominação, né, que nós
nós ficamos durante muitos séculos. Eu costumo dizer que ainda nós temos a mentalidade do colono. Nós não saímos ainda da colônia emocional, psicologicamente. É uma coisa incrível. O sonho nosso todo é o sonho dominado que está lá na colônia e que é aí na metrópole. Todos nós que, eu quero ir a Paris, eu quero ir a Lisboa, eu quero ir a tal lugar. O nosso sonho é ir à Europa, é conhecer os países da Europa, porque nós recebemos quase que subliminarmente toda essa necessidade de conhecer a metrópole, né? A metrópole, é lá que está tudo de bom, né? É lá que está tudo de sério, de melhor, né? E nós ignoramos a nossa própria realidade cultural, não temos interesse em conhecê-la muitas vezes, temos até uma certa aversão pelos nossos vizinhos. América Latina conheceu o que na América Latina? Por exemplo, como eu disse para vocês, a gente, para ir ao México, precisa vencer os filmes de cowboy. Os filmes de cowboy fizeram o mexicano. Para justificar a dominação e uma compra sacana de pedaços do território mexicano pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, eles jogaram o mexicano nos filmes de cowboy sempre encostado assim, com chapéu e borracho. Não é? É assim que passou o filme. Mas sempre o exército americano com a bandeirinha no final dos filmes, lembra-se? Gente, isso é manipulação. Isso é manipulação. É passar. É como também nós temos hoje a televisão, na internet, entendeu? Vai criando as figuras do jeito que interessa ao dominador, né? Aquele que quer dominar. E nós precisamos ter espírito crítico, analítico crítico, e ver que nós não podemos continuar assim, né? Porque senão nós nunca vamos levantar os pés. Antes de ontem eu vi a entrevista do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que já passou pelo PCdoB, pelo PT, já foi agora o Aldo Rebelo é um homem muito inteligente. Minha mãe era uma professora e adorava correspondência com ele. Escrevia carta para ele em Brasília, porque ele era um defensor da língua brasileira, assim como Mário de Andrade. Vamos defender. Macunaíma é praticamente a criação da língua brasileira, né? A língua brasileira, ele quase que propõe em Macunaíma, né? Não a língua portuguesa, a língua brasileira, né? Então, Aldo Rebelo, o que disse? Todo mundo ficou encantado com o Macron vindo aqui, né? O Macron vindo aqui e ele falando que o que ele não vai fazer com o Mercosul não vai para frente. O Mercosul pode ir para frente com o Macron, senão ele perde tudo. Os agricultores dele estão na rua querendo que ele não receba nada do Brasil. Então, mas o Macron também agora vai fazer parte de um conselho que vai ser criado no encontro na Amazônia. E o Aldo Rebelo falou, isso é um terror, gente. Nós não podemos admitir. Eles vão querer impor um modelinho para nós. Eles vão querer dar diretrizes para nós. Enquanto a Guiana Francesa está 1000 por hora, a Amazônia não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não podemos fazer nada. Entendeu? Não há amizade entre países, há interesses. Só interesses.
apresentada por aqueles estudiosos e outros tantos que eu não trouxe aqui. Em uma ocasião, eu li um livro de um padre jesuíta que trabalhou na universidade ali, que eu não lembro agora o nome. Ele relata de cabo a rabo todo o ensino jesuítico, que foi um ensino também ligado para manter a dominação da cultura portuguesa. Aliás, tem um detalhe que até vocês devem ter passado por isso. Eu nunca consegui, nos meus cursos de história, chegar no mundo contemporâneo. A gente começava lá na Antiga Grécia. Aí era a Antiga Grécia, com muitos detalhes, eu sei tudo da Antiga Grécia. Eu sei tudo de Roma. Aí era os romanos. Aí depois era a Idade Média, né? E os mosteiros, e os escribas dos mosteiros, e isso, aquilo. Aí era depois a Renascença italiana, e quando a gente ia chegar no tempo chegava quase no século XIX e acabava voando. Eu nunca cheguei na história contemporânea, nos meus. Então esse padre jesuíta dizia, foi um modelo concebido para exatamente não deixar você enxergar o bico do seu sapato. Foi concebido propositadamente, entendeu? E infelizmente as nossas escolas continuam assim. Aliás, até pior, como um colega falou. Encontrei um rapaz fazendo história e geografia analfabeto. Ele estava estudando história e geografia, mas ele era analfabeto. Bom, então, quando chegou, passado isso, nós chegamos no século XX e surge aquele movimento dos modernistas, né? Os modernistas. Então, no começo do século XX, vários intelectuais começam a viajar. O próprio Mário de Andrade, não sei se vocês já leram o livro dele, A Mente Turista, do Mário de Andrade, muito bom, uma viagem que ele fez à Amazônia, né? Borges, tudo bom? Então, os modernistas, né? E depois eles começaram a viajar, foram até Minas Gerais, e estava aquele movimento todo de vamos pensar o que é a cultura brasileira, o que somos nós. Nós não podemos viver importando modelos da Europa. Um momento assim de consciência, né? De uma busca de conhecimento da nossa própria realidade. Aí muitos foram a Minas Gerais e aí ficaram encantados também com as construções coloniais de Minas Gerais, e aí resolveram também que Minas Gerais seria uma representação da nossa brasilidade, né? Então, Minas Gerais representa a nossa brasilidade, né? Aquelas construções coloniais que não tem muito a ver com coisas europeias, etc. e tal. Então, vamos aí começaram a discutir bastante isso, e pensar em buscar as cores nacionais, né? E nesse meio tempo, este Rodrigo de Melo Franco se faz conhecer pelo Getúlio Vargas, né? E em 1936, ele, um ano ou 2 anos antes, ele procura o Mário de Andrade e pede para o Mário de Andrade conceber, em função das viagens que fez, dos conhecimentos que ele tem, tudo. Veja como é que a gente pode criar um Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico Nacional, né? Isso estava muito de acordo com os interesses do Getúlio, né? E do Estado Novo. Aí, esse Rodrigo de Melo Franco pede para o Mário de Andrade escrever a Carta de Princípios. Mário de Andrade escreve, só que Mário de Andrade é aquilo que eu disse, né? Quando ele cria a língua brasileira em Macunaíma, né? A verdadeira língua brasileira, e ele também nessas viagens que ele fez, ele foi à Amazônia, ele foi
um Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural Nacional, mas falando nas artes indígenas, nas artes, e arte para ele era mais ou menos o sinônimo do que nós antropólogos chamamos de cultura. Ele usa o termo arte. Então ele fala, a arte que seria a cultura indígena, a cultura caiçara, a cultura regional dos vários locais, que deveria ser preservado, não só as línguas, os costumes, isso aqui. Mas acontece que Rodrigo de Melo Franco coloca para fazer parte do antigo SFAM, né? Do antigo SFAM, ele coloca aqueles que conheciam, por exemplo, construções, né? Então nós temos arquitetos, engenheiros, né? Poucos historiadores no contexto, no grupo, e o SFAM começa, o antigo SFAM, que hoje é IFAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, ele começa a trabalhar muito na linha da preservação daquilo que nós chamamos pedra e cal, né? E de preferência das classes dominantes. Então tomba-se o palácio de tal lugar, o palácio do bispo, o palácio do governador, a casa do grande fazendeiro, a fazenda dos grandes cafeicultores, dos grandes produtores rurais, entendeu? E tomba-se a casa disso, a casa daquilo, o terreiro daqui, o terreiro dali. Aí é uma fase que vai ser dominante das classes dominantes e eu trouxe aqui até uma lista dos tombamentos que nós temos aqui no Condefac de Campinas, no Condefac, só para vocês terem uma ideia. Aqui a listinha daqui já. Isso não é lá daquela época, é agora. Ou seja, o que eu vou falar é o seguinte: os conselhos estaduais, municipais que preservam, que passaram a existir neste período até 50, vamos dizer, 40 anos atrás, eles ficam repetindo a mesma história. Só para vocês terem ideia. Olha aqui o que é esse tombamento do Condepac de Campinas. O prédio do Jockey Clube Campineiro. O Colégio Culto à Ciência. A Estação Cultura. O Solar do Barão de Itapura. A Casa Grande Túlia. O Palácio dos Azulejos. O Palácio da Mogiana. As oficinas da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, o antigo Colégio Sagrado Coração de Jesus, o solar do Barão de Ataliba Nogueira e assim por diante. Então são construções, são solares, e isso representando o patrimônio cultural de um povo. Né? Acontece que isso durou de 1936 até mais ou menos os anos 75, 80. De repente, o próprio IFAM dá uma guinada. Dá uma guinada, por quê? Porque o mundo mudou. O mundo mudou. Né? O próprio IFAM dá uma guinada. Porque em 50 anos nós mudamos mais do que em 5.000 anos na história da humanidade. Uma velocidade imensa. Tivemos aumento populacional, urbanização, globalização, avanço tecnológico, universo digital. Nós mudamos em 50 anos no mundo o que numa velocidade que não fizemos em 5.000 anos na história da humanidade. Né? Foi violento. Tudo mudou. Tudo mudou. E nós estávamos
de um regime militar. Uma nova Constituição Cidadã, a Constituição Cidadã. Então o SFAM também viu que ele tinha que dar uma mudada assim. Ele não podia só ficar falando, tombando castelo, solares, etc. e tal, e nem só falando em patrimônio cultural, como nos tinham ensinado. A Europa nos tinha ensinado propositadamente, né? Você, agora um parênteses. Quando vier, no fim do século XIX, nós importamos os modelos de museu da Europa. Os museus da Europa, eles também trazem ideologicamente essa ideia do que nós devemos mostrar. Né? O que nós devemos mostrar como sendo um patrimônio móvel, porque o museu trabalha não com patrimônio imóvel, mas com patrimônio móvel. Então nós mostrávamos também só coisas bonitas, né? É a baixela, são as joias da Catedral de Coisa, os cálices, né? Você vai na Bahia, você tem uma beleza de museus, os cálices dourados das igrejas, você tem, né, aquele ouro usado nas igrejas, etc. Os museus mostravam isso também. Né? Mas, nos anos 80, com todas essas mudanças significativas, o IFAM, a partir da mobilização de vários segmentos da sociedade, e da própria Constituição Cidadã, que amplia o conceito de patrimônio cultural. A Constituição Cidadã amplia o conceito de patrimônio cultural. Ela inclui todas as camadas sociais, que é o que eu, como antropóloga, sempre entendi como cultura. A cultura não era a produção da intelectualidade local. Não era só a alta literatura, não era só a arte, um conceito também criado na Europa, propositadamente, aquela arte superior, não era artesanato, não. Isso não presta, é como se fosse, não há criatividade no artesanato. É lógico que há. Há criatividade no artesanato, sim, não é porque ele se repete. Né? Gravura também, você tira quantas cópias se quiser de gravura. Né? Você tira cópias de gravura. Então, mas acontece que são maneiras de conceber e de colocar a produção do povo, da população em geral, num nível subalterno, num nível de baixo. Não é as camadas sociais, a produção cultural digna de preservação é aquilo que está produzido pelas camadas sociais mais bem aquinhoadas e bem posicionadas na sociedade. Isto vai mudando e amplia o conceito de patrimônio cultural, histórico, artístico, e nós hoje concebemos que, na realidade, numa grande metrópole, por exemplo, como Campinas, nós somos um mosaico de culturas. Nós somos um mosaico de culturas. Então, como agir, como atuar na preservação? Faça favor. Bom, como é que eu, como não sou historiadora, como disse, e sempre isso tudo me incomodou como antropóloga, eu comecei a atuar nos espaços onde eu estava. Eu era conselheira do Estado, do DEFAT. Eu era conselheira do ICOMBR, o International Committee of Museum, com a sede no Brasil, e era também conselheira do ICO latino-americano. E eu falei, eu não concordo nem porque o patrimônio seja só material e nem concordo que ele seja só das classes dominantes, preservado. Eu vou trabalhar de uma outra forma, provocativamente. E comecei a trabalhar, concebi um projeto Brinquedos de Brincadeiras, Patrimônio Cultural da Humanidade. O primeiro
Quando eu escrevi o livro, ao final dos 2 anos e meio da pesquisa básica antropológica, seríssima, feita com todo o rigor estatístico, porque eu sempre digo, eu tive 3 anos de estatística no meu curso de Ciências Sociais, entendeu? Para não entrevistar 2 pessoas e generalizar para o universo, que hoje está corrente. A pessoa entrevista 10 pessoas e generaliza para o Brasil inteiro. Não pode. Você tem que ter uma pesquisa estatisticamente significante. Durante 2 anos, fiz uma amostra significativa e falei, eu vou pesquisar cultura imaterial e da mais importante, brinquedos e brincadeiras infantis. Por quê? Porque ela é universal. É uma cultura universal. Toda a sociedade humana tem, as crianças brincam. E brincam muito parecidamente. Porque faz parte do processo evolutivo do Homo sapiens. É parte necessária para o desenvolvimento dessa espécie. Ela não pode se desenvolver plenamente se não brincar. Hoje se fala muito em, como é que é? Empatia. Hoje tudo é empatia. A gente precisa ter empatia. Empatia você aprende brincando. Você brinca na rua com o aleijado, o preto, o branco, o amarelo, o inteligente, o burro, o dentuço, com todo mundo. E você aprende empatia na brincadeira, respeitando a todos, numa alegria total. Então, cada brinquedo e cada brincadeira, ela funciona de uma maneira para desenvolver aspectos musculares. Quando você brinca de pique, de correr, você está desenvolvendo, você não precisa ir na academia, você está desenvolvendo a musculatura. Quando você brinca de perna de pau, né, você está melhorando a postura ereta, que nós ainda não temos elas muito eretas. Muita gente tem dor na coluna, tem problema, né? Na coluna, etc e tal. Nós ainda não somos um ser perfeitamente ereto, né? Então nós temos que, aí você ajuda. Quando você brinca com o telefoninho de lata, você não está ouvindo, mas você está aguçando a audição. Você está fazendo força para ouvir. Quando você brinca com pegar os saquinhos, jogar, né? Jogar o saquinho, você está desenvolvendo toda a parte de motricidade fina, motricidade grossa e fina. Cada brinquedo tem amarelinho. Olha, a amarelinha é uma lustrosura. A amarelinha existe no mundo inteiro. Você vai na África, tem amarelinha. Você vai na Índia, tem amarelinha. Em todo lugar tem amarelinha. Por que amarelinha? Sempre haverá uma pedra no meio do caminho. Sempre haverá uma pedra no meio do caminho. E você tem que aprender a se desviar dela para chegar no seu objetivo, no final, na sua realização. Mas, por outro lado, tem até um significado também metafísico, a amarelinha, que envolve questões também de vida, de morte, de passagem para outros níveis. Enfim, eu não vou falar aqui sobre o meu livro todo, que aí é uma outra palestra que um dia eu vou fazer, aliás, no mês de junho eu vou fazer essa palestra na minha Academia de Letras, sobre esse meu projeto. Aí, porque vocês, inclusive, se quiserem ver, entrem no meu site, reginamarciacultura.com.br. Lá tem uma ementa do livro, assim como de outros. Quando eu terminei esse projeto e levei o livro, a primeira edição foi impressa na própria universidade. Aí, quando eu levei o livro na reunião do Conepac, provocativamente, eu adoro provocar,
Aí eu cheguei lá, botei na frente de todos os meus colegas o livro. Mostrar o livro, a capa. Coloquei o livro na frente. Os colegas chegaram para ver, eu cheguei um pouco antes da reunião, coloquei. Chegaram, olharam. Nossa! Nossa, presidente! A nossa amiga aqui está usando, hein? Brinquedos e brincadeiras da humanidade para patrimônio cultural. Arquitetos, engenheiros, né? Mas tinha historiador. Aí, como é que a professora está me falando? Eu falei, é porque nós temos que começar a insistir por patrimônio, não é só pedra e pau. O patrimônio imaterial é muito mais importante do que o de pedra e pau. E todas as camadas sociais o criam, né? Que coisa bonita aquele, como é que é? Nessa corda, a poesia do, e depois o Chico Buarque fez a música. Essa cova grande. Morte e vida serena. Coisa linda, morte e vida serena. Que coisa linda a descrição daquilo lá, daquele ritual, né? É um verdadeiro ritual, né? Que se processa na morte da Severina. É tão bonito. Aquilo é cultura imaterial, meu Deus do céu. Aquilo é cultura imaterial. E nós estamos cheios de cultura imaterial nas nossas camadas populares. Né? Nós estamos cheias. Agora aqui em Campinas já começaram também a cultura imaterial. Todas as brincadeiras que eu documentei e pesquisei já são patrimônio imaterial de Campinas. Votado por unanimidade no Congresso. O jongo, a dança do jongo, né? E as furias de leis, né? Eu tive uma professora magnífica, Marisaura Pereira de Queiroz, Sociologia Rural. Fiz Sociologia Rural do Marisaura Pereira de Queiroz, brilhante professora na USP. Ela escreveu sobre a dança de São Gonçalo. A dança de São Gonçalo. E ela mostrou que na dança de São Gonçalo, se o fulano que dança, que é o chefe da dança, ele, na sociedade em geral, ele não tem qualquer significado. Ele não tem significado. Ele é um ajudante de pedreiro. Só que quando ele entra na folia e ele é o chefe da folia, ele assume uma outra posição. Ele assume aquilo que é a realidade dele. Né? Ele é o condutor da folia de reis. Ele é um ser importante. Então a Marisaura Pereira de Queiroz mostrou como essas tradições, esses comportamentos que honra, hein, meu querido Toca? Que honra! Líder da apresentação em Campinas. Então, ele mostra como é importante essa cultura imaterial. Né? E nós não documentávamos isso. A partir dos anos 80, a partir da abertura que a própria Constituição Cidadã nos deu, e que o IFAM começou a fazer, e modéstia à parte, eu estive em Paris, eu fui para um congresso fora, e passei por Paris, e levei o meu livro, Brinquedos e Brincadeiras, e entreguei, pedi uma audiência com o chefe do patrimônio, coordenador do patrimônio cultural da Unesco, que só fazia material. Isso no começo dos anos 90. Quando eu entreguei para ele
1995, a Unesco abriu a coordenação do patrimônio material. Em 2000, no Brasil, foi criado, eu tenho todos os decretos do governo Fernando Henrique, do VEFOR, que era o ministro da cultura dele, da criação da Secretaria do Patrimônio Material no IFAM. Foi criado no ano 2000. Por quê? Porque é muito mais importante do que material. E aí nós chegamos aonde eu quero que vocês reflitam comigo. Isso eu fui extremamente provocativa. Depois, em 2009, eu lancei o livro. Isso eu esqueci de falar. Falei do projeto. Quando fui conselheira, eu sou cofundadora do Condepac Campinas. Nossa, né? Nós, né? Nós somos cofundadores, né, Toca? Quando chegou agora, há pouco tempo, 2013, eu cheguei para o presidente e falei, escuta, pelo amor de Deus, o pessoal não está sabendo o que é patrimônio cultural. Fica uma discussão idiota aqui dentro, vai ficar tombando coisa que não tem. Esse pessoal precisa de um suporte teórico para poder. Eles vêm aí, ele representa não sei o quê, ele representa o sindicato do não sei o quê, e vem aqui e não conhece nada, ele não tem o que opinar né, uma ignorância total no conselho. Aí o secretário, que era o 2 anos. Hã? 2013? Não, 2013 foi 2 anos. O Jonas. Do Jonas. Ney Carrasco. O Ney Carrasco. O Ney Carrasco, bom, aos 83, eu estou às vezes esquecendo o nome. Aos 83, os nomes às vezes se fogem. O Ney Carrasco chegou para mim e falou assim: professora Regina, a senhora coordena um grupo para pensar e escrever sobre patrimônio cultural para a gente distribuir para você? Eu falei, deixa comigo. Fevereiro, mês todo de fevereiro de férias, reunimos Olga, que é socióloga, a Maria, o segundo nome já esqueci, psicóloga, depois o pintor, o Mário Pintor, Mário Graven Borges, pintor, mais a aquela arquiteta, que foi arquiteta do departamento do planejamento, não. Rosana, do arquiteto do planejamento, e eu coordenando o grupo, antropólogo. Então reunimos pessoas de formações diferentes, produzimos um documento que, modéstia à parte, é maravilhoso. O sentido e os caminhos da preservação do patrimônio cultural de Campinas, cidadania inclusiva. E vocês podem ler na revista online do Instituto nosso Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. Tem esse trabalho lá. Distribuímos naquela ocasião para o plenário. Agora, há pouco tempo, eu pedi demissão do conselho, porque eu pedi várias vezes para distribuir. Os conselheiros atuais também são rasos. Desculpe, mas são rasos, muitos deles. Cabe a mim também, não. Sou conselheiro lá hoje. Não distribuíram o documento, ninguém sabe o que é patrimônio e fica uma discussão. E a própria legislação da Constituição, eu sou contra o decreto de criação que está vigente, porque foi modificado também demais ao longo do tempo, daquele nosso original de 87. Cada ano faz uma modificação.
ninguém, né, só representante. O difícil Universidade Católica de Campinas, Unicamp, sindicato do não sei o quê, sindicato dos arquitetos, sindicato do não sei o quê, população de bairro, de comunidades, ninguém, é como se não existisse em Campinas. E Campinas é, como eu disse, um mosaico de culturas, e todas elas legítimas. Então, esses conselhos, eu acho, quando eu vejo que as coisas não fazem, aí eu levo não ser um livro, Mudança de Rumo Já, e botei tudo que precisava ser feito. Nada. Agora eu trouxe para vocês aqui, vou distribuir. Agora eu lancei em 2019 uma cartilha de educação patrimonial. Peguei o texto meu acadêmico, paguei um jornalista e falei, passa o meu texto numa linguagem de nível médio, que eu quero que o motorista de táxi saiba o que é patrimônio cultural. Eu quero que a dona de casa saiba o que é patrimônio cultural e que ela é produtora de cultura. Como eu quis nesse projeto, que vocês precisam ver, o dia que eu vou falar na academia, eu vou trazer os vídeos da pesquisa. Eu quis que a criança entendesse que ela produz cultura. Porque quem entende que é parte da construção cultural de uma sociedade, vira cidadão com letra maiúscula. Cidadania se adquire com participação, sentindo-se importante dentro do contexto. É assim que se vira cidadão de verdade. Né? Não, é você entender-se partícipe da construção da sua sociedade. Então eu quis que a criança entendesse que ela produz cultura. Quando ela inventa a brincadeira, quando ela brinca, quando ela inventa, quando ela transmite de geração em geração, ela está transmitindo cultura. E se você começa a trabalhar lá embaixo como um ser humano, para que ele entenda-se, não aquele coitadinho lá do começo da nossa história, o eterno dependente. Quando ele entende que ele produz, ele muda. O que você não pode fazer é fazer vamos dizer, tirar as pessoas do contexto cultural. Então nós chegamos naquela história, passe por favor, com tanta luta e tanto projeto e tanta participação, eu fiquei surpreendida em ler. Eu não é surpreendida hoje, eu estou surpreendida faz tempo do desinteresse em Campinas pela preservação, pela pichação, já fui falar na Câmara Municipal sobre pichação, já por que picharam, por que picham, por que destroem, por que roubam, por que atacam, porque não se sentem parte. Para se sentir parte precisa haver trabalho sério. Não é constituindo uma comissão de uma força-tarefa só para punir. Não é isso. Precisa ter um trabalho diuturno, de conscientização de que você é parte da construção daquela sociedade. No momento em que você, o sujeito, nós temos um mosaico de culturas, pessoas que vieram de todo lugar do Brasil. Eu fui dar um curso para as professoras da FUNEC, que elas me pediram, e eu falei, olha, vocês têm um prato cheio na mão, vocês têm gente aprendendo a ler e escrever, gente que veio do Piauí, gente que veio do Centro-Oeste, gente que veio da... Você pode trabalhar com elas podem escrever sobre as brincadeiras delas na terra delas. E você
você mostrar para elas que isso é cultura, elas vão se sentir importantes. A senhorinha que está lá com 80 anos aprendendo a escrever, ela vai ficar importante, porque ela é detentora de um patrimônio cultural. Ela é uma memória viva. Ela é uma memória viva de um patrimônio cultural. Ela traz aquilo, ela sabe brincar, ela sabe ensinar a brincar. Então, isso é que nós temos que fazer para botar as pessoas dentro da cidade. As cidades são megalópolis. E o problema que nós estamos enfrentando de vandalismo é geral, é no mundo inteiro. É porque hoje nós temos, no Brasil, 87% da população está no centro urbano. Nós temos só, acho que é 13% nas últimas análises, que estão na zona rural. Né? Só. O resto está tudo na cidade. Essa gente veio para cá sem saber como o seu patrimônio cultural do interior de Goiás, do interior do Piauí, do interior daqui, e nós não valorizamos. Então alguém falou, mas o monumento todo, cara, a cabeça do Guilherme de Almeida. Tudo bem, é triste, eu também não quero, porque Guilherme de Almeida é um valor enorme para nós, principalmente não só como poeta, mas como grande líder da Revolução de 32, né? Então, o que eu acho é o seguinte, mas não pode ter só o busto do Guilherme de Almeida, e não só o do meu querido Carlos Gomes, entendeu? Eu adoro, eu canto e gosto de Carlos Gomes e quero que haja um teatro de ópera devido em Campinas para a gente poder montar uma ópera de Carlos Gomes como manda o figurino. Porque quando eu estive na Itália, eu subi assim, fui ver uma ópera em Milão, no Alla Scala de Milão, na hora que eu subi a escada, eu fiquei emocionado. No topo, 2 bustos, Verdi e Carlos Gomes. Aqui, você não tem nada, você não consegue ouvir uma ópera, porque o teatro não tem fosso, é um cinema reformado. Então, mas não é só Carlos Gomes, não é só Guilherme de Almeida que fazem cultura. Também o senhorzinho lá, que está cultivando, faz 30 anos a família, 40 anos cultiva a folia de reis. Por que ele não tem um busto também? É preciso também valorizar esses recém-chegados que para a cidade vieram, para os grandes centros urbanos vieram. Eles foram destituídos do seu patrimônio cultural. Eles já estão aqui morando a 2 horas do centro. O centro não se revitaliza para trazer as pessoas para o centro e, por exemplo, uma feira de artesanato, um centro artesanal. Então, primeiro, eu disse, quais são os problemas que nós temos? Visão equivocada de cultura, que eu já falei. Isso é geral. Uma vez eu mandei uma carta para um vereador que falou um besterol sobre cultura. Eu mandei uma carta para ele, falei, senhor, me desculpe, mas na próxima vez que for instado a falar sobre isso, o senhor declina do convite. Declina. Aí ele perguntou para você, o que é declina? Outro problema. Então, por que não acontece? Porque também a Secretaria de Cultura sempre foi desprestigiada na administração. Sempre. Por quê? Porque eles acham que a cultura é fazer festinha. É convidar um tocador de viola para tocar lá na praça, no quiosque, lá no Coreto. Então eles pagam 50 mil para o tocador de viola cantar lá e acham que estão fazendo cultura. Entendeu? Eles não entendem o que é, como se trabalha com a questão cultural. E aí por quê? Porque não é que, por exemplo,
conheço atual. A Alexandra é uma gracinha, foi minha aluna 2 anos na faculdade. Ela é esforçada, ela é lutadora, mas, meu Deus, ela não tem verba. A Secretaria de Cultura é desprestigiada, nunca tem verba. Não tem dotação orçamentária, né? não existe dotação orçamentária, ela vive de chapéu. Não existe nem dotação orçamentária. Para custeio, olhe lá, o que ela vive é dinheiro de emenda parlamentar, hoje o PNAB, que é a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, o FIC e as EIVs, que é as consultoras que estão fazendo esses monstros desses prédios aqui em Campinas, que para poder fazer esses monstros tem que fazer as compensações. E aí eles dão dinheiro para a cultura, ou seja, eles ditam a cultura, não é a gente que dita. Não, é uma loucura. Administração. Fala. Sim. Dá um exemplo. Hoje eu achei um ninho de passarinho no quintal. O que o passarinho fez no ninho lá no meu quintal? Eu só 1,4,5 do destino do milhão. Porque sentiu serenidade, sentiu acolhida. O que ela está dizendo, no meu entender? O que o migrante, que foi grande parte da população dessa cidade, se sente frente a Campinas? Uma cidade que não o acolheu. Resumindo, o centro da cidade, que era muito bonito, que há 60 anos atrás era o cartão postal da cidade, monetariamente transferiu para os shopping centers. Aqui foi extremamente degradado e abandonado. Nós estamos convivendo numa situação que é um heroísmo hoje frequentar o centro de Campinas. E o pessoal fala da ditadura. Queria coisa melhor do que fazer footing aqui no centro da cidade. Todo mundo fazia footing. Hoje ninguém consegue fazer footing aqui no centro da cidade. Então eu acho... Só concluindo, peraí, Reginaldo. É o seguinte. Eu vejo o Caprioli hoje como uma das expoentes do secretariado. Certo? Ela é excelente, faz muito para Campinas. As apresentações estão impecadas. O pessoal do segundo escalão, eu gostaria de saber se tem alguém do MISA aqui. Gente, eles são mortos. Acabou. Não existe museu de imagem de som em Campinas. A energia deles, a expressão deles é zero. Eles estão ali, primeiro, eu não sou contra, eu não sou de direita nem esquerda, sou de centro. Mas eles são esquerdistas, ficam ali no palácio dos brasileiros. O que eles estão divulgando é só um pouco de internet, não tem vida aqui, não tem expressão. Então, agora, então você fala assim, a cultura não é só cultura, não é verba cultura, são as cabeças que estão abaixo da Alexandre. Então é isso que eu estou falando. Primeiro, uma versão equivocada. Secretaria desprestigiada na administração, que o Toca já deixou bem claro também. O despreparo dos vereadores, que também não se movimentam. Tem uma comissão de cultura na Câmara. O sujeito veio veio um dia na Academia Nossa de Letras. Meu Deus do céu! O Márcio, ele não sabe nada. Ele era presidente da Comissão de Cultura. Entendeu? Ele não sabe nada. A limitar, então, acanhada a recuperação do centro histórico da cidade, que você acabou de dizer, passe o outro, por favor. O centro histórico está sendo recuperado muito, nada. E eu vou dizer para vocês, contar uma experiência que eu fui aprender no Canadá. Eu li num artigo da revista do ICON, Internacional Comitê Fuzil, eu li que no Canadá havia um trabalho muito interessante desenvolvido na província do Quebec, que inclui Quebec e Montreal, que é a região
principalmente dos franceses, que foram os que primeiro aportaram no Canadá, e que eles estavam fazendo um trabalho de recuperação das tradições francesas no Canadá. Por quê? Porque a Toronto, que é muito inglês, norte-americano, estava acabando com a cultura, as tradições francesas. Então, a província do Quebec resolveu fazer um trabalho intenso para recuperar todas as tradições culturais da região do Quebec, mas não só das classes dominantes. Eles criaram isto aqui. Eu já apresentei isso na ocasião à Secretaria de Cultura de Campinas. Este Economuseu é uma coisa maravilhosa. Ele dá, o museu não é da federação, não é do Estado e não é da prefeitura. O Economuseu é do artesão. Só que ele segue todo uma rigidez de uma organização do Economuseu. Tem a área de produção, tem a área de exposição do material da produção, por exemplo, papel artesanal. Tem a área da produção do papel artesanal, a visualização do processo produtivo. Depois tem um setor que é uma biblioteca. Uma biblioteca você senta, ou você digita e vê por internet, ou você pega livros e lê sobre o assunto que está sendo trabalhado ali. Depois você tem a área da exposição de tudo que foi feito com papel artesanal. E finalmente você tem a área da venda, né? E quem recebe é a própria associação de artesãos ou um só artesão. Se ele cria o Economuseu de acordo com aquela, e aquilo é supervisionado pela Universidade de Laval, onde eu estagiei. Eu estagiei na Universidade de Laval com Monsieur Cyril Simard. Né? Cyril Simard foi meu orientador. Eu viajei grande parte do Canadá, de toda aquela região da província do Quebec, para conhecer. Eu não trouxe hoje para vocês. Um dia eu quero falar só sobre Economuseu. Tem Economuseu de tudo. Produção tradicional da manteiga, a moda francesa. Produção tradicional do queijo. Produção tradicional do mel. Produção tradicional do artesanato em madeira. Produção artesanal de... Uma beleza. Então não foi só a cultura literária e nem científica. Esta também foi recuperada, pois foi as tradições da população como um todo. Porque os trabalhos, as rendas francesas tradicionais, né, que são feitas manualmente, né, as rendas francesas, no Canadá estava se perdendo tudo. A avalanche da cultura norte-americana é muito grande. E aí eu descobri isso num congresso que eu coordenei, eu não sabia por quê. Olha como é que as coisas funcionam. Toda vez, nosso amigo, que é embaixador, deve ter um dia sabido disso, lá da academia. Eu coordenei um encontro mundial de cultura no Iniri, em São Paulo. Coordenei uma mesa, fui convidada para coordenar uma mesa. Quando teve o encontro mundial de cultura no Iniri, veio uma canadense. Ela contou, nesta mesa que eu coordenei, ela contou o seguinte. Ela disse, eu atravessei o Equador para vir a Lefkada. Eu sou da região da cultura francesa do Canadá, da província do Quebec. Vocês sabiam que toda vez vocês têm que policiar o
os tratados que o seu país mantém com outros países. Porque toda vez que os Estados Unidos fazem um tratado de cooperação com o seu país, como fez várias vezes com o Canadá, o último item é o seguinte. A última cláusula, obrigado. A última cláusula é a seguinte: o país com o qual estamos agora mantendo este acordo de cooperação se obriga a veicular a indústria cultural norte-americana durante 20 anos. É por isso que hoje nos jornais, as nossas rádios só tocam música estrangeira. Não toca. Os jovens só cantam música americana. Ninguém canta. Ninguém canta música brasileira. Raramente. É só música americana. Nas festas, nos bailes. Eu não sabia desse item. Ela falou, vocês têm que policiar o Ministério das Relações Exteriores. A nossa cultura da região de Quebec foi praticamente destruída. Se nós não tivéssemos tomado dentro da universidade uma posição para recuperar tudo através dos ecomuseus, dos museus de rua. Quantos museus de rua eu vi no Canadá? Você vai passando na rua, tem os museus de rua, né? Então você passa, tem ali vários painéis falando, e aí ele te atrai também para o museu que está fechado, né? Porque ele te chama a atenção. Museus de rua, a estimulação, este ecomuseu, ele estimula demais o turismo cultural. Quando eu estava lá, eu fiquei 2 meses no Canadá. Ficava assim, o centro. Criaram um museu, eu fiz estágio no Museu da Civilização de Quebec. Um dia, um dos diretores, que não era da área cultural, ele era diretor financeiro do Museu da Civilização, me convidou para almoçar. Nós saímos, fomos almoçar ali num restaurantezinho até debaixo ali do Museu da Civilização. Conversando com ele, sabe o que ele me disse? Ele falou, professora, a senhora sabe que eu não sou da área, nem da área, eu não sou sociólogo, eu não sou historiador, eu não sou antropólogo, eu não sou da área, da sua área. Eu sou administrador de empresas. E sabe por que eu estou no Museu da Civilização? Porque hoje, para cada dólar que nós investimos no Museu da Civilização, estão entrando 8. Para cada dólar entram 8. Naquela época, em 1995, eu fui ao Canadá. 1995. Eles entram, para cada dólar entram 8. Né? Então, é preciso investir muito, e nós investimos em turismo cultural. Hoje, o Brasil pode ser o top do mundo em turismo cultural, dada a diversidade que nós temos nós somos um continente com muita diversidade cultural. É norte, nordeste, sul, centro-oeste, cada lugar uma cultura diferente. É preciso investir muito nisso, né? Agora vocês podem perguntar para mim, como é que se faz isso? Como é que se faz? É criando uma força-tarefa que vai punir quem faz? Não. Nós temos que criar, temos que trazer essa gente para nós, criarmos projetos importantes que todos os bairros possam participar, possam se envolver, possam gostar daquilo, né? Eu tenho falado muito sobre o projeto Brinquedos de Brincadeira, quando, além dessa história do projeto de brincadeira, quando eu estava lá na PUC, ainda, o que eu fiz? Funcionários da PUC vieram falar comigo, professora, diz que a senhora valoriza muito a cultura popular, está correndo aí na boca pequena aí dos funcionários. A senhora deixa a gente fazer uma festa de São Gonçalo? Eu falei, não,
tipo, vamos fazer a festa de São Gonçalo aqui no Pátio dos Leões. Deixei os funcionários da PUC, aqueles que capinam a grama, aqueles que capinavam a grama, montaram a festa de São Gonçalo no Pátio dos Leões. Ele, diretor de faculdade, que passou assim, não podia nem olhar, né? Ele depois foi falar para o reitor que eu estava desvirtuando a universidade. Ainda bem. Então, eles participaram, eles amaram, eles trouxeram as violas, dançaram o catira, né? Porque na festa de São Gonçalo eles dançam catira, né? É muito bonito. Eu filmei todo aquilo lá. Depois eu fui filmar também uma festa, uma folia de reis, um encontro de folia de reis. Mas nós temos que fazer essas coisas, envolver todas as camadas sociais da sociedade. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Agora, passa o último. Aí vocês podem falar assim para mim, mas é difícil fazer. A Secretaria de Cultura, você já falou que não tem dinheiro. A Secretaria é desprestigiada. O vereador não sabe o que é cultura. Mas o que nós podemos fazer? Um grupo. A cidade é nossa. É assim que funciona. Vamos constituir um grupo de cidadãos. A cidade é nossa. Vamos preparar documentos para entregar aos candidatos agora que vão se candidatar a prefeito. Vamos preparar documento e vamos lá. Entregar. Escuta, você se compromete a fazer isso? Esse grupo aqui está disposto a te apoiar. Você tem que assinar. Você tem que assinar. Você vai assinar. Entendeu? Pegar um candidato que, qual você acredita, que também tem sensibilidade, e vamos lá, um grupo, organizar um grupo. Vamos lá, a cidade é nossa. Não é só de vocês, a cidade é nossa. Vocês administram porque nós pagamos os impostos e vocês administram com o nosso dinheiro. Nós queremos isto. Você se compromete? Assina. Nós vamos trabalhar para você. Entendeu? Mas você vai cumprir. Porque se não assinar, não cumpre. O Jonas Donizete foi meu aluno 2 anos. Fez uma reunião conosco lá da academia. Eu falei tudo que eu estou falando aqui, eu falei para ele também, não tão longamente. Mas ele já tinha ouvido as minhas aulas. Já tinha ouvido a minha aula. Não, professora, fica tranquilo. Não aconteceu nada. Tem que assinar. Tem que assinar. E se não cumprir, nós vamos no jornal. Vamos no jornal. Vamos dizer que não está fazendo nada. Entendeu? Do que se comprometeu. Está na hora, hein? Está na hora. Está na hora. Porque os políticos nos usam. Usam e abusam de nós. Entendeu? Então, é tudo... É narrativa para cá, narrativa para lá, narrativa para cá, narrativa para lá. Nós entramos na gracinha e ficamos ferrados. Bom, esse grupo tem que ser permanente e nós vamos fiscalizar. Vamos ficar aí, de olho, fiscalizando. Vamos trabalhar para mudar a lei municipal de preservação. Porque também é aquilo que eu falei. Só tem a universidade, só tem isso, não tem nem representante de bairro. É como se não existisse. Não é, Dó? Não existisse. É só a turma de cima. Bom, vamos mudar a lei municipal. Vamos insistir na valorização da Secretaria de Cultura. Escrevendo artigos. Vamos mandar artigo para o jornal. Vamos fazer folheto. Vamos fazer painel. Botar outdoor na rua. Entendeu? A gente junta um dinheirinho, faz um coisinho. Bota um outdoor na rua.
Gente, a história é feita pelos homens. Tem revoluções que começaram aqui, o nosso querido professor de História sabe. O professor de História, nosso presidente do Instituto de História. Tem revolução que começou com 6 pessoas. 6 pessoas começaram a discutir. Entendeu? Nós temos que ser cidadãos com letra maiúscula e não ter medo, ou então esse país não vai chegar a nada. Porque Brasília é uma estratosfera, né? Está outro patamar. Eu já não sei quem está me representando lá, porque são tantos jogos de vidas e vidas que eu já não sei mais quem é que me representa. Né? Então nós temos que valorizar a Secretaria de Cultura, fazê-la ter uma dotação orçamentária própria, e não, porque é sempre assim, é só educação, as maiores dotações, educação, transporte e educação, transporte e medicina. Saúde. O resto não tem dotação. Cultura não tem nada. É uma judiação. Porque também é o seguinte, não que eu falei, eu acho são esforçados, fazem o melhor que podem. Mas, por exemplo, quem são os escolhidos para dirigir a secretaria? É assim, ganhou o partido X. E aí, ele que indica, ele já está comprometido, ele indica o secretário disso, o secretário. Às vezes ele não tem no seu grupo um especialista, mas ele não quer saber, ele indica aquele que é e que vai ser uma tristeza. Bom, nós temos que manter matéria permanente na imprensa. Matéria permanente. Queremos isso. A cidade é nossa. Não está cumprindo, não está fazendo. Eu faço parte de uma frente parlamentar. O Toca e eu somos a frente parlamentar também. Lá na coisa. Discutimos muita coisa, né, Toca? Valeu a pena aquela. Vale a pena participar de uma frente parlamentar. Passar o bastão, nós temos que passar o bastão. Vai discutir, surgiu muitas ideias, muitas coisas interessantes. Jogar matéria na imprensa permanente, mesmo que ninguém daqui queira cargo político. Ninguém quer cargo político. Vamos trabalhar pela cidade. E a diversificação dos monumentos e animação cultural. Por quê? Porque em finais de semana. É o que eu estava falando. Os monumentos diversificados, não só dos grandes nomes, não só do Rui Barbosa, do Guilherme de Almeida, do Carlos Gomes, também de outros, tentar conhecer as outras camadas sociais que estão trabalhando, que estão dando suor e lágrima para essa cidade crescer. Estão trabalhando diuturnamente, que tem as suas culturas particulares, que tem as suas atividades interessantes. Nós temos que conhecê-las, né? Por exemplo, tem o grupo Afro. Gente, a escravidão mais triste do mundo foi em Campinas. Esses grupos Afro têm todo o direito de ocupar espaços consideráveis. Ano passado plantaram o baobá na porta da prefeitura. No ano passado eles plantaram o baobá em frente ao prédio da prefeitura. E eles queriam que plantasse esse baobá. Planta lá atrás do estacionamento. Não, o lugar deles é na frente. Muito bem. Do lado do seu Rosa. É lógico. Eles Aliás, têm uma coisa importante. Toda vez que a gente fazia, eu me lembro que as exposições que eu fiz lá na PUC, muitas vezes, de brinquedos, de brincadeiras, porque esse projeto tem história. 35 anos de história. Eu fiz exposições, inclusive de brinquedos e brincadeiras infantis, exposição que depois eu levei para o exterior, com o apoio da Vale, a Ilha da Vale. E levou, expus, fui convidada para expor, eles
Montevidéu, levei a exposição para lá. E eu me lembro que quando eu fui colocar um brinquedo, quando nós fomos fazer a montagem, as minhas colaboradoras disseram assim, Regina, a gente pode pôr assim uns tijolos, umas tábuas, assim, e pôr os brinquedos. Eu falei, não. Eu vou mandar construir blocos de madeira com cúpula de vidro, entendeu? Com cúpula de vidro, forrado de veludo vermelho, e não vou pôr a coroa do rei, eu vou pôr o carrinho de rolimã. Quando você muda o suporte, você valoriza. E nessa exposição que nós fizemos ainda no antigo prédio da FEPASA aqui, fizemos a exposição, quem eram os monitores da exposição? As próprias crianças, que participavam das minhas oficinas, participaram 10 anos da oficina Preservar Brincando. Eles fizeram as petecas, eles fizeram os carrinhos de rolimã, eles fizeram os caminhãozinhos de caixinha de fósforo, eles que fizeram, entendeu? E eu pus em cúpulas de vidro como se fosse uma coroa do imperador. Você valoriza. E a criança foi o monitor da exposição. Quando trouxeram as famílias, vocês não podem imaginar. Pai, mãe, avó, tios, crianças da rua, e vinham, professora, tudo bem? Tudo bem? Ai, olha lá, o meu filho fez questão, ele que está me mostrando tudo aqui. A família encantada que o menino fez o carrinho de rolimã estava exposto. Gente, o primeiro isolamento é cultural que você faz na cidade. Vocês olham. E aí, o que sobra? Vamos acabar com isso aí, vamos pichar, vamos roubar, vamos saquear, vamos... Essa gente está aqui nas grandes metrópoles sem possibilidade de viver a sua cultura local. De vivenciar os seus valores, que é isso que dá sustentação à nossa vida. Se eles não puderem, eu me lembro que uma vez uma professora de escola primária, chegou para mim e falou assim, não, minto, chegou para mim, ela acabou sendo minha aluna. Um dia ela chegou para mim e falou, professora, depois de uma aula da senhora, eu entendi por que eu tenho uma aluna que até hoje eu tinha uma antipatia por ele. Depois que a senhora deu essa aula, eu entendi. Eu falei, por quê? Ela falou, toda vez que eu chamava ele lá na frente, ele chegava assim. Eu achava que ele estava querendo me enfrentar alguma coisa. Eu falei para ela, de onde ele veio? Ele veio lá do Centro-Oeste, lá do Mato Grosso. Eu falei, você já pensou como é que é a vida lá? Lá tem que... O pai fala para ele desde pequeno, você tem que ser forte, filho. Porque se ele não for forte, e se ele não enfrentar a vida, ele não sobrevive. Então, a posturinha do menino está dizendo isso para você. Eu sou forte. Né? Você está pensando que ele está te gritando, que ele está querendo brigar com você, mas ele está querendo... Ele faz aquilo que ele aprendeu. Ele aprendeu. O postural é cultural. O postural é cultural. A voz. Você sabe que o timbre da voz é cultural? Vá em lugares mais afastados, menos favorecidos em termos de escolaridade, em termos de financeiros. A voz é anasalada. A nossa é diferente. A nossa é mais baixa. O timbre
vai nesses lugares. Você viu a dona Cláudia? Ela tá. É uma voz mais nasalada. Tudo isto é cultural. A postura daqui, né? Então, nós temos que entender todas essas coisas para podermos fazer da nossa cidade um espaço realmente empático, verdadeiramente cultural e onde possamos viver em harmonia. É difícil, porque as grandes metrópoles não é só Campinas. Todas as grandes metrópoles estão enfrentando esses problemas. Né? Todas. E então fala, não, mas o vandalismo é também por causa da droga. Mas se a pessoa vai para a droga, eu falo que ela tem 3 caminhos. Você tirou as cópias daquilo que eu falei, daquele artigo? Não. Tem um artigo meu, que vocês procurem no Hora Campinas, chama, o artigo saiu acho que um mês atrás, ele se chama Barbárie na Metrópole, onde eu falo exatamente um pouco sobre isso que eu estou falando, e eu mostro que você pode, essa barbárie, quando a pessoa, o que vem, esse que eu chamo de, eu falo que o órfão cultural, nós estamos cheios de órfãos culturais na cidade. Ele não consegue adentrar a sociedade. Então, essa orfandade cultural, porque ele não consegue viver a sua própria cultura onde ele se formou. Ele não entende, ninguém trabalha para incluí-lo. O que ele vai fazer? Ele vai, de certa forma, ele vai pichar em todo lugar que ele puder, ele vai arrancar a cabeça, ele vai... E aí tem 3 lugares que fazem proselitismo, para incluir essas pessoas. O proselitismo religioso. Por que o religioso é uma forma de proselitismo? Porque quando ele entra numa dessas igrejas inúteis que se abrem pela cidade, cada hora abre uma, o pastor espera ele na porta. Ele já vai de terra, gravar. Ele cresce. Então ele já sente alguém, ele está sendo inserido. Que bom que ele foi incluído, ele foi absorvido através da religião. Mas tem outros, onde ele vai se sentir alguém também. É o proselitismo criminoso. O criminoso, o chefe da droga é o fulano, mas ele me pôs do lado dele, eu sou o subcomando. Ele adquire significado. É uma fome por significados. É uma fome por significados, por reconhecimento. Todos nós queremos ser reconhecidos. Todos nós. Né? Queremos ter reconhecimento por alguma coisa. E esses são, então eu falo, são os órfãos culturais da grande metrópole. Estão ali, meio perdidos, andam 3 horas para chegar no serviço, trabalham, voltam para casa e não usufruem. É preciso, então eu acho que se queremos preservar a história e a cultura da nossa metrópole, nós temos que mudar as nossas culturas. Né? A metrópole não somos só nós, somos nós e os outros que estão marginalizados e que precisam ser incluídos. Mas passa por tudo isso que eu já falei. Eu vou encerrando aqui, porque senão vocês morrem de cansaço. Muito obrigada.